Estamos entrando no segundo trimestre do ano, então eu gosto de fazer uma revisão do trimestre. E ao te mostrar quais são os pontos que eu olho no meu trimestre, eu quero te convidar a refletir também sobre o seu começo de ano, esses 3 meses que passaram, porque assim a gente se mantém em movimento, a gente se mantém no movimento alinhado, a gente consegue refletir se nosso eu hoje ainda quer as mesmas coisas que o eu do 1º de janeiro ali queria, e aí o que tiver fazendo sentido ainda a gente continua, o que não tiver a gente joga fora. Esses momentos de reflexão, de revisão, são momentos para a gente se conectar com nós mesmos, conectar com nossos sonhos, com nossas intenções, com nossos objetivos e ver se o que a gente está fazendo no dia a dia tá alinhado com isso. Eu vou te contar então como é que eu fiz e no final desse vídeo você vai sair com uma checklist aí para você também aplicar na sua vida. Oi, eu sou a Nani, que bom te ver por aqui. Aqui a gente quer criar uma vida mais alinhada com a gente, colocar nossas ideias em práticas, criar nossa vida com intenção e criar coisas legais no nosso dia a dia. Essas revisões servem justamente para isso, pra gente se alinhar. Então, vamos começar. Fazer uma revisão por trimestre é uma boa, porque às vezes a gente se empolga no começo do ano com os planos, com as ideias, e aí só para refletir o que tá dando certo, o que não tá, o que realmente foi feito, o que não foi, no final do ano. E aí passou muito tempo, né? E é normal que a gente vai se perdendo um pouquinho no caminho, que algumas coisas vão dando certo, as coisas se perdem, as coisas mudam mesmo a prioridade, coisas novas aparecem. Então se agora, em vez de ser virada de trimestre, se fosse virada de ano, como é que você estaria olhando aí pro tempo que passou? Então a primeira coisa que eu gosto de fazer, que você pode fazer também aí, é refletir sobre como é que foi este 1º trimestre. Você pode fazer isso só pensando, ou pode escrever em forma de lista, ou você pode também pegar um papel, uma caneta e realmente escrever no seu diário, também é um momento bem gostoso de reflexão. E aí depois disso, eu gosto de olhar o que eu concluí neste trimestre, quais foram os projetos, as coisas que têm um fim e que eu consegui terminar neste 1º trimestre. Então, se você tem um sisteminha de organização, se você tem um lugar que você escreve, então, esses projetos, as coisas que você está envolvida, fica mais fácil de observar o que foi concluído, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui que eu tive 12 vídeos publicados no YouTube. Eu tenho como meta publicar semanalmente aqui no YouTube, então eu fico bem feliz, porque isso foi um desafio muito grande para mim por muito tempo. Ainda é difícil conseguir manter a consistência, mas eu tô feliz que eu consegui. E aí, eu tinha meta, né, já que eu quero toda semana, eu tinha 13 semanas, mas também para lidar um pouco com o meu perfeccionismo, eu coloquei a meta de eu quero atingir 80% dessa meta. Já estou feliz com isso. E aí seriam 10 vídeos em 13 semanas. E eu consegui 12, então tô bem feliz. Concluí uma mentoria, eu dei 2 workshops de lettering aqui na Alemanha, e tem coisas pessoais também, tem projetos pessoais também. Aí eu também dei uma olhadinha na minha agenda, no meu calendário, e dei uma revisada no que eu fiz, assim, de eventos, pessoas que eu encontrei. E aí eu fui fazendo uma listinha, sabe? Que foi super legal encontrar tal pessoa, esse dia foi super legal. Então, colocando no papel ajuda você a perceber, então com essa e essa pessoa eu quero, de novo, ver esse próximo trimestre, por exemplo. Depois eu dei uma olhada no quais são os meus projetos em andamento. Então eu vi o que eu concluí e vi o que eu estou ainda fazendo. Olhei essa lista, atualizei, dei uma olhada se tem alguma coisa que não faz mais sentido fazer e que em vez de ficar em andamento pode ficar em espera ou ser cancelado de vez. Depois eu também vi projetos a começar. Tem alguma coisa que tá aqui na minha cabeça que eu quero fazer, eu tava na minha lista em espera, stand-by, e agora eu quero trazer para minha lista de projetos ativos em andamento. Eu dei uma pensada também, o que eu queria estar fazendo, sabe? Seria muito legal se... E aí eu fiz um brainstormzinho assim, o que seria legal que eu queria estar fazendo? E eu sei que tem algumas coisas que talvez eu não consiga implementar ainda, mas eu quis colocar pra ter essa clareza de, poxa, eu queria estar fazendo mais isso. Por exemplo, tem um projetinho pessoal que eu saí um pouco aí dos trilhos, que é fazer um álbum da Amélie, o 1º ano inteirinho dela. Toda semana eu peguei uma foto dela, bonitinha daquela semana, e eu desenhei por cima, assim, qual era o dia, qual a semana que tava. O ano inteirinho eu fiz certinho. Depois que ela fez um ano, eu resolvi fazer uma vez por mês. E é engraçado como às vezes é mais fácil fazer toda semana do que fazer uma vez por mês. E desde que eu mudei, assim, pra fazer uma vez por mês, eu comecei a não fazer mais direito, sabe? Um mês eu faço, uma vez eu não fiz. Então, eu queria fazer isso. Enfim, tem alguns pontos aqui. Aí eu pensei também, tem alguma coisa que eu tô fazendo hoje em dia que eu gostaria de delegar pra alguém? Mesmo que eu talvez não possa ainda, mas eu gostaria de delegar. Aí uma coisa que eu coloquei aqui, então, pra delegar seria edição dos meus vídeos. Tipo, eu gosto de editar meus vídeos, mas eu sei que isso custa bastante tempo na minha semana. E tem pessoas que sabem fazer uma edição muito melhor que eu, né? Então talvez seria uma coisa que em algum momento eu possa delegar, mas ainda não cabe aqui no orçamento, né? Mas
É uma ideia. E aí, além de ver essa parte que eu fiz com outras pessoas, né, encontros, eventos, eu também gosto de ver coisas legais que eu fiz comigo mesma. Então, quais foram os hobbies que eu fiz esse mês, quais foram os livros que eu li, filmes e séries que eu assisti. Ok, filmes e séries normalmente eu vejo com meu marido, mas enfim, também, assim, sabe, eu também gosto de fazer uma listinha, filmes e séries. E assuntos aí, onde estavam meus interesses, quais foram as coisas que eu vi mais conteúdo sobre, ou sobre o que eu estava aprendendo neste trimestre. Eu gosto de ter essa reflexão e relembrar isso também. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Depois disso, eu reflito, então, sobre meus objetivos e projetos aí principais do momento. Então, eu gosto de primeiro pensar qual que é a área da minha vida que eu tenho que dar mais foco no momento. E aí, nessa hora, você pode querer de novo fazer o exercício que eu passei nesse vídeo aqui, para você avaliar qual é a área da vida que precisa de mais foco agora. No meu caso, se manteve a mesma do começo do ano, que é o trabalho, é toda uma fase meio de transição, de não estar só aqui na Alemanha e não só com lettering e também com essa parte mais de organização, produtividade alinhada, criação de vida, né? Então, e aí no caso para brasileiros online, então eu tô fazendo essa transição aí então essa área tá sendo para mim o foco maior agora. E aí dentro dessa área eu vi ali quais são as 5 prioridades, as cinco coisas que eu mais quero focar, melhorar, né? Que eu gostaria de concluir neste ano. Pensei ali quais são essas 5 prioridades. Pelo menos esse trimestre ainda pode ser que isso pode sempre mudar, né? Mas era do começo do ano e está se mantendo agora no segundo trimestre. E para as outras áreas da vida, ou seja, saúde, finanças, amigos, família, lazer, hobbies, emoções, enfim, para cada uma das outras áreas da vida, eu penso em pelo menos uma prioridade, qualquer uma coisinha assim que eu quero ficar de olho, ou que eu quero finalizar, ou que eu quero cultivar nessa área é minha prioridade. Vou dar assim alguns exemplos só para ficar mais palpável, né? Então, dentro da área trabalho, para mim, eu coloquei essas 5 prioridades que eu falei, algumas delas são o YouTube semanal. Eu também quero colocar a minha mentoria à venda bonitinho no meu site, sabe? Então, essa parte de mentoria eu também tenho que organizar e fazer. Então, essas são dois pontos que eu tenho dentro da área trabalho. Nas outras áreas eu tenho algumas coisinhas, só alguns exemplos para não ficar muito grande aqui, mas quando eu penso na minha família daqui, né? Tipo, meu marido e minha filha, eu coloquei tempo de qualidade brincando, ir ao ar livre, passear. Em estudos eu coloquei consumir as informações com mais consciência, consumir menos, mas consumir com mais qualidade as coisas que eu tô aí, os inputs, né? Então as coisas que eu consumo na internet, ou mesmo livros, cursos por aí. Em hobbies eu coloquei que eu quero pintar uma parede aqui na sala e fazer um desenho, tá na parede. E em emoções eu falei que eu quero lidar com o meu perfeccionismo e focar na execução, focar em fazer, né? É o lema que inclusive isso virou o lema do ano, que continua sendo o mesmo para continuar esse trimestre, que eu conheço essa frase da Thaís Godinho e é: feito é melhor do que perfeito não feito. Então, feito é melhor que perfeito já é uma frase meio batida, mas ela colocou esse não feito no final, que eu acho legal. Então, porque o feito é melhor do que o perfeito, que você não acaba não tirando do papel, né? Então, feito é melhor que perfeito não feito, continua também sendo o meu lema era do começo do ano e também tá bem forte aqui nesse trimestre. Então, cada uma das ideias que eu tenho para cada área, ou mesmo as prioridades, isso tem depois que virar coisas mais concretas na minha lista de projetos. Então, por exemplo, o que eu vou fazer esse mês de concreto para eu encontrar as pessoas que eu falei aqui que eu quero encontrar com consistência, sabe? Eu vou marcar alguma coisa e tal. Então, eu tô transformando isso também em algumas coisas concretas ou algumas coisas que eu posso mensurar se eu tô fazendo. Então depois também gosto de pensar na estação que tá entrando agora. Na verdade já estamos em abril, né? Eu queria ter feito esse vídeo um pouquinho mais cedo ali em março, quando tá virando mesmo a estação, porque eu gosto de fazer essa revisão trimestral na virada da estação. E aí nessa época você pode perguntar então também, aqui no norte, no hemisfério norte, a gente tá entrando na primavera, você no Brasil tá entrando no outono, né, agora. Isso muda, né, o nosso jeito, o nosso clima ali. E então eu gosto de pensar também, né, o que eu tô precisando agora essa estação do ano tá me pedindo para fazer. Eu gosto de pensar na decoração da casa, tem alguma coisa pra gente mudar. Aqui por causa da Páscoa a gente já decorou um pouquinho o quintal com os ovinhos, colocou umas coisinhas bonitinhas lá no quintal. A gente também gosta de trocar, agora tá começando a esquentar. Tá frio ainda, mas a gente já pode começar a pensar, a gente quer trocar, a gente tem um edredom que é bem quente pro inverno, a gente tá pensando agora, a gente pode colocar um mais levinho, que tá começando a ficar mais quentinho, guarda-roupa, né, tem algumas roupas que eu gosto de tirar, né, que é muito de invernão, e agora já pode pegar umas roupinhas meio estação, e também as roupinhas da Melis, também eu acabei de fazer já essa semana, que a gente pegou, sabe, porque, né,
sempre tem as roupas que não cabem mais, e aí algumas que estavam guardadas, que a gente ganhou muita coisa também de outras pessoas, então a gente tá vendo, peraí, qual que é o tamanho dela agora, né, qual que a gente pode usar. Então a gente também fez essa revisão, tanto do meu guarda-roupa, mas também do guarda-roupa da nossa filha. E depois disso eu gosto de fazer um brain dump, que é tipo um descarrego mental aí, que é você ver o que mais tá na sua cabeça, o que mais tá aí que você fala, tem que fazer, tem que resolver, e aí você também, eu gosto de colocar isso no papel pra ver, tá, isso aqui é o que tá chamando minha atenção, o que eu vou resolver primeiro, o que eu vou resolver depois, o que eu tenho que renegociar com outras pessoas, comigo mesma, né, pra conseguir priorizar as coisas que são mais importantes pra mim, mas ao mesmo tempo, os pepinos a gente tem que resolver, né, então essa é a ideia, mas quando você coloca no papel fica mais fácil de tomar essa decisão. E aí com isso eu tenho a minha revisão trimestral, eu tenho essa ideia de como é que foi esse primeiro trimestre e o que eu quero pro próximo. Então agora deixa essa checklist aí pra você aplicar também no seu trimestre. Então primeiro faça uma reflexão sobre como você está se sentindo aí nessa troca de trimestre, reveja seus projetos concluídos, reveja seus projetos em andamento, reveja os eventos, as atividades legais que você fez com outras pessoas, reveja as coisas legais que você fez com você mesma, tenta perceber também quais são as coisas que você não está conseguindo integrar na sua vida ainda, mas você gostaria de estar fazendo, e quais são as coisas que você está fazendo, mas seria uma boa delegar se fosse possível agora ou talvez um dia. Relembre qual que é a sua área da vida, que é a área que você quer dar mais foco nesse ano, e para as outras áreas da sua vida também pensa qual que é uma prioridadezinha para você não abandonar aquela área neste ano. Eu também gosto de dar uma passadinha na estação do ano que está entrando e quais são então as tarefinhas, projetinhos que tem a ver com essa estação. E por fim eu vejo se tem mais alguma coisa na minha cabeça para ser capturado, faço um descarrego mental para ver o que mais que está na minha vida, pro que mais eu disse sim, e aí eu posso talvez renegociar, realmente fazer ou tentar fazer em outro momento ou cancelar. Então eu também faço essa listinha. E assim, com essa revisão trimestral, eu espero que você consiga aí relembrar o que você quer, ajustar a rota sempre que necessário e continuar dando andamento na criação de uma vida alinhada com você. Vou deixar aqui outro vídeo para você assistir agora. Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Big abraço e tchau!